Olá, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula de Geografia. Eu sou o professor Davidson e hoje a gente trata com um tema da geografia regional, da parte leste da Europa, que a gente vai chamar aqui de conexão entre o Ocidente e o Oriente Europeu. Essa região, durante muito tempo, chamou muito a atenção e a curiosidade de muita gente, exatamente por se tratar de uma das áreas mais fechadas do mundo, uma das áreas que menos recebia imigrantes, turistas e até mesmo autoridades políticas de outras partes do mundo. Mas é uma área que historicamente sempre teve um papel riquíssimo na geografia de toda a Europa. E mesmo durante o período final do feudalismo e o início do período moderno, esta região como um todo se comportou como uma área tremendamente dinâmica do ponto de vista comercial. Os povos que habitam essa região são muito diversificados. Muitos deles têm origem em outros tipos de populações que vieram da Ásia e do Oriente Médio, que também é Ásia, para esta região. E acabaram criando uma amálgama, uma mistura étnica muito interessante. E que no final das contas rendeu culturas extremamente ricas, com projeções artísticas extremamente importantes para a humanidade e que até hoje tem importância fundamental no que diz respeito ao entendimento da composição humanística de todo este continente. A gente trata então, neste momento, com as conexões do Ocidente e do Oriente, o leste europeu. Muito bem, quem é o leste europeu? Neste mapa, os países que compõem o chamado leste europeu estão representados num fundo verde. Eles representam a Europa de Leste, que já foi conhecida também como Cortina de Ferro, durante a Guerra Fria. Este termo reunia as economias socialistas, comandadas principalmente pela União Soviética, mas na forma de alguns países que eram politicamente independentes da União Soviética, como é o caso da Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, Romênia, Albânia, Iugoslávia, e que eram países associados ao conjunto socialista da antiga União Soviética, integrada pela Rússia, pelas repúblicas bálticas, pela Ucrânia e a turma do Cáucaso, entre os quais Geórgia, Armênia e Azerbaijão. Também estão listados nessa região dois países de economia capitalista, a Grécia e a Turquia. São dois países que não têm relações diretas com a antiga União Soviética e que até mesmo pertencem a relações mais capitalistas da Europa Ocidental. Esse espaço, que corresponde aí a cerca de 50%, 60%, talvez um pouco mais, de todo o espaço europeu, ele pode ser subregionalizado, ou seja, redividido de acordo com algumas características. As características que nós vamos utilizar aqui têm mais a ver com a proximidade histórica do que propriamente dito com condições fisiográficas. Então nós vamos tratar no nosso estudo da região dos Balcãs, que reúne uma grande quantidade de países na atualidade, na região do Cáucaso, que muita gente nem considerava há pouco tempo como sendo uma parte da Europa, mas representa sim, é um ponto de contato que fica entre a Federação Russa e o Oriente Médio, e uma outra área ainda representando um trecho mais ao norte, próximo da Finlândia, próximo da Polônia, e que representam as antigas repúblicas bálticas, hoje tratadas como estados bálticos, e que foram países que declararam sua independência em relação à União Soviética a partir do início dos anos 90. Muito bem, a gente vai segmentar então os nossos estudos de acordo com esta divisão. Muito bem, começando com a Europa balcânica, ela está representada nesse mapa por aquela linha vermelha. Os limites coincidiriam com aquela ponta da região dos Balcãs e que tem a proximidade com a Turquia e também com a Grécia. Essa área representa uma das áreas muito acidentadas da Europa. Ela é cortada por um trecho da cadeia dos Balcãs, que corresponde a um conjunto montanhoso formado pelo sistema Alpes, um dobramento moderno que reúne os Pirineus, os Cárpatos, os Balcãs e vai até mesmo lá na frente, no Cáucaso.
Esse trecho sempre foi uma área acidentada e que reunia grupos humanos que se mantiveram bastante isolados. Apesar do conhecimento que tinham da sua proximidade, esses grupos representavam grupos mais fechados aos seus próprios interesses. Historicamente, essa área de transição entre a Europa, e a Ásia sempre foi um ponto bastante interessante e instigante, de disputa entre os países. Até o século XIX, nós tínhamos aí basicamente dois grandes impérios que dominavam essa região. Até a Primeira Guerra Mundial, a maior parte das áreas que estão colocadas aí dentro eram de domínio do antigo Império Austro-Húngaro e do Império Turco-Otomano. Nesse momento, você tinha aí populações que professavam diversas religiões e que tinham origem em diversos pontos e trechos do mundo. Havia, por exemplo, populações caucasoides, populações árabes, populações ligadas a outros grupos provenientes de outras partes da Ásia Central e que, no final das contas, representavam aí uma enorme quantidade de interesses e de disputas territoriais. Aliás, as disputas territoriais aí são uma tônica importante até hoje, mesmo depois de muito e muito tempo de disputas, de discussões e de acordos internacionais, essa área ainda não conseguiu chegar a contento no que diz respeito à delimitação das suas fronteiras. Muito bem, então, genericamente, nós vamos chamar esta região de Balcãs e o nome advém principalmente dessas questões físicas que marcam a geologia e a geomorfologia desta região. A área como um todo, também é marcada por conflitos, e esses conflitos hoje estão mais brandos, Parece que após as questões que determinaram a fragmentação da Iugoslávia, esta região tomou tanto susto, com o horror da guerra, com o massacre, com os genocídios que foram praticados, que parece que se aquietou um pouco, mas as tensões ainda continuam. Há muitos países dessa região que ainda almejam pedaços de terra e territórios de outros. E isso tem trazido um certo desconforto para a geografia da Europa recente. Considerando o aspecto histórico-territorial, essa área então foi dominada até o século XIX e início do século XX por grandes impérios. Os dois impérios que dominaram essa região na sua maior parte, a sua quase totalidade, foram o Império Austro-Húngaro, representado por aquele trecho dentro da Europa, na parte mais central, e o Império Turco-Otomano, já com uma boa parte de suas terras e possessões ligadas com as questões asiáticas, mas um pequeno trecho dominando a parte sul dos Balcãs, principalmente em trechos onde há pouco você tinha a Sérvia e a Iugoslávia e os demais países que compõem trechos da antiga União Soviética. Pouco depois, passamos a ter aí uma situação onde formam-se outros reinos e outros trechos, principalmente após a Primeira Guerra Mundial. E nós tivemos então a formação de um dos países que protagonizou um dos maiores problemas políticos ao final do século XX, a Iugoslávia, que foi formada a partir da união do reino dos sérvios, dos croatas, dos eslovênios e a anexação de algumas outras terras dessa região. Muito bem, essa área então representa uma área de interesses constantes do ponto de vista geopolítico e, como tal, ela deve ser vista hoje do ponto de vista da geografia política da Europa, uma área de interesses. A grande pergunta, diante de tantos interesses e de tanta diversidade étnica, é como que esta região conseguiu se manter em paz durante pelo menos uns 50 anos ou mais, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial. Bom, a história diz que um marechal chamado Marechal Tito, Iosip Broz Tito, com mão de ferro, esse indivíduo conseguiu pacificar as diversas etnias e interesses nacionais desta região, principalmente mobilizando as forças para que elas pudessem combater os interesses da antiga União Soviética. Então ele cria, em torno de um nacionalismo muito forte, exacerbado, um interesse de unificação e
um interesse de defesa territorial dos interesses destes eslavos do sul. O nome Iugoslávia significa exatamente isso, eslavos do sul. Bem, este marechal, ele conseguiu com mão de ferro governar essa região, né, fazendo com que os interesses das minorias pudessem ser discutidos, organizados em torno, né, de núcleos políticos de mando. Esses núcleos políticos de mando estabeleciam uma relação bastante, respeitosa entre si, fazendo com que no final, né, houvesse a representatividade de cada um dos grupos de uma forma mais ou menos igual. Depois da ascensão de Tito, essa Iugoslávia, né, ela conseguiu se organizar na forma de uma federação. Ela conseguiu se estabelecer, né, como um núcleo de interesses diversos que mantinham uma certa identidade nacional, mas que mantinham também um peso por igual nas decisões políticas do país. A morte de Tito, no início dos anos 80, acabou trazendo um vácuo na política local e acabou também fazendo com que diversas animosidades, diversas brigas voltassem novamente, né, ao cenário da Iugoslávia. E isso acabou representando um problema seríssimo do ponto de vista da organização política. Por quê? Porque diante, né, de uma situação tão desigual, várias destas repúblicas, desses estados federados decretaram a sua independência. E isso acabou causando também uma certa disputa de interesses entre, né, os locais. Por fim, esses fatos acabaram por levar a uma guerra civil que começa no início dos anos 90. Os sérvios, né, contestaram as declarações de independência dos croatas, da Bósnia e Herzegovina e de vários outros estados, e investiram contra esses estados no sentido de produzir uma limpeza étnica e uma desocupação de um território que eles reclamavam como sendo dos sérvios. Durante pelo menos 4 anos de uma guerra civil sem nenhum controle e onde a comunidade internacional pouco fez, houve aí diversas denúncias de genocídio que acabaram levando a ONU, por meio das suas tropas de paz, a invadir esta região. Não a invadir propriamente, mas a ocupar trechos dessa região e amenizar o conflito. Após essa intervenção da ONU, foram descobertos em vários locais campos de extermínio com diversos corpos, milhares de corpos. Estima-se que pelo menos 200 a 300 mil pessoas foram assassinadas, né, entre civis e militares nessa região. Um dos genocídios mais discutidos na história, o de Srebrenica, né, que fica na Bósnia, representa um dos maiores problemas do ponto de vista da questão política regional. Ainda hoje ele é lembrado com imenso pesar por muitas das populações que perderam boa parte das suas famílias, né, por conta dessa guerra. Nós terminamos aqui a nossa primeira parte sobre a geografia dos Balcãs, onde a gente conseguiu demonstrar que esta região funciona como uma área de intensos interesses territoriais e com problemas seculares do ponto de vista das minorias étnicas que vivem em cada uma dessas regiões. São países pequenos que apresentam problemas sérios do ponto de vista do restabelecimento da sua economia, que desde a década de 1990 tem sofrido com uma série de problemas internos, exatamente por conta da destruição das infraestruturas e de todo aquele suporte econômico necessário à sobrevivência dessas populações. Agradeço a presença, obrigado e até a próxima.